Olá, boa noite. Estamos aqui nessa nossa última quinta-feira do ano, encerrando a nossa trajetória desse de 2021, com o nosso querido amigo, produtor, empreendedor cultural, Dentrash, como é conhecido no circuito musical. Mas antes de nós entrarmos aqui, porque a gente tem uma série de perguntas aqui, como é o último, pedir licença aqui do nosso convidado, para eu agradecer a participação dos demais que tiveram durante nossa trajetória aqui, nas nossas tertúlias, tá? Então, aqui, o agradecimento, tá, ao Alisson Leão, a Jauna Gordiano, ao Denis Giroto, a Drica Lima Mandrake, Otônio Mesquita, Hudson Senna, Mariana Pedretti, Beth Moraes, Lorenzo Queiroz, André Huck, Jonathan Rodrigues Oliveira, Zeca Torres, o Torrinho, a DJ May Seven, a Maylin Menezes, Washington Alves e o Eude Abençu, Clíndia Asmo e Augusto Rocha, Odenildo Sena e Raimundo Newton e Adalberto Holanda, que estiveram aqui conosco, abrilhantando e nos acrescentando conhecimentos a respeito da cultura. Tá? Também agradecemos o apoio cultural da editora Valer, que nos cedeu livros que ainda estamos sorteando. A gente teve da Parágrafo também, que a gente deve sortear em janeiro, fevereiro, os livros que foi cedido. Durante um tempo nós tivemos o apoio também da Ótica Manaus e agora recentemente nós estamos com um apoio cultural, já para finalizar o ano e começar o ano, da Pizzaria Dom Matos, né, que fica lá na rua Itaiva, acho que esse é o nome, lá no Jorge Teixeira, que é a primeira pizzaria de forno a lenha, né? Nós tivemos a oportunidade de conversar com a proprietária, a senhora Elizabeth, um amor de pessoa, e tem um ambiente bastante saudável. Eu particularmente não sou muito apreciador de pizza, mas eu posso dizer que foi a pizza que melhor eu gostei e que recomendo, né? Então, meu primeiro, o que está passando aí na tela, tá, gente? Inclusive, nossa equipe de produção hoje vai experimentar, né? Tá certo? Então, assim, eu digo com comentário de quem sentiu o sabor da pizza e recomendo a todos, tá? Então, um abraço para a nossa proprietária que nos atendeu lá e está aqui, vai apoiar nós culturalmente durante esse ano de 2022, certo? Um abraço para a senhora Elizabeth e sua equipe, tá? Então, gente, aqui, voltando aqui, Dentrash, você está encarregado de encerrar o nossa tertúlia de 2021, certo? Com tantos problemas aí, né, que estamos vencendo, saúde, graças a Deus estamos bem, né? Todos nós, né? Uma tossezinha, uma gripe de 30 dias que não quer deixar, mas aquela ruim zona mesmo, graças a Deus, nós todos protegidos, graças a Deus. Então vamos lá. Primeiro, Dentrash. Pode chamar Dentrash ou pelo nome? Então, porque ele tem a Dentrash Produções, muito conhecida aqui no meio amazônico e nacionalmente, tá? Então, eu vou fazer uma pergunta bem simples, já que nós somos contemporâneos. Como é que o rock, ele entrou na sua vida? Como é que você teve esse primeiro contato e passou desse primeiro contato a fazer parte da sua vida, né? Dá para contar pra gente aí? Então, primeiro eu queria agradecer o convite, né, cara? É uma honra estar com vocês aqui. Vocês Obrigado. Que dão apoio à cultura, e o rock sempre foi, eu acho que até hoje é discriminado assim, não tem tantos espaços, né? E agradeço por causa disso, a gente explanar sobre essa cultura, essa diversidade da música, seja amazonense, seja Brasil, seja estrangeiro. Então, a culpa é minha aqui, tá? Pronto. Desculpa. Ok, sem problema. Então, em 1983, teve uma banda americana que veio tocar no Brasil, né? Que era Kiss, né? Kiss, Desmascarado, né? Eles vieram tocar aqui, aqui que eu digo São Paulo, sim, Rio e Minas Gerais. E assim, na época a Globo deu muita ênfase ao rock, né? A eles, né? E aquilo despertou curiosidade, né? Eu assisti alguns programas falando do Kiss
E muitas pessoas que moravam na minha rua, quando eu morava na Compensa, também comentavam, né? Tipo, muito falatório, né, e tal. Aquilo me despertou a curiosidade de saber, de conhecer, né? Que eu peguei um LP, né, que foi emprestado por meu irmão, da banda Kiss, né, o Destroyer. Aí eu comecei a ouvir e conhecer o heavy metal. Primeira vez que foi meu contato com heavy metal, com rock pesado, né? Foi aí. E aí depois eu tive acesso a outros discos, tipo o rock nacional tava no auge, né? Nos anos 80. Então eu comecei a procurar as bandas, RPM, Titãs, Legião, digamos assim, né? Mas assim, eu gostava mais das bandas, eu acho que mais assim, tipo, mais, que tinha um cunho mais punk, né? Tipo Titãs, o Ira. Camisa de Vênus também? O Camisa de Vênus, com certeza. Plebe Hood. E aí, depois veio o Rock in Rio, né? Daí já entrou o heavy metal, né? Já começou o heavy metal, em 85. Então, só que naquela época a gente não era assim, tipo um sectário dessa música, a gente escutava vários tipos de música, né? Só que o rock, ele me chamou muita atenção, né, cara? Então, depois do Rock in Rio, eu comecei a acompanhar algumas bandas de rock, né, que estavam lançando na época. O thrash metal tava em boom também, né, tava aparecendo, né, com Metallica, entre outras bandas, tipo Slayer, né. E depois veio o Sepultura, já tipo 87, 88, também já havia muito punk, né, Rato de Porão. Daí, eu acho que 87, assim, pra cá, eu já estava muito inserido nesse cenário, entendeu? The Threat, você tinha quantos anos? Em 83 eu tinha 10 anos, né, cara? Mas assim, em 85 que apareceu mais bandas assim para eu conhecer, eu já estava naquela época estava com 12 anos, né, cara? Entendeu? É mais ou menos a idade que a gente se dá conta de que o rock pode ser um dos nossos favoritos, né? Porque foi mais ou menos a idade que eu também. Eu cresci numa família onde o rock sempre foi muito presente, né? Assim como muita coisa foi muito presente também, né? Músicas cristãs e tudo mais, e que inclusive escuto até hoje. Sim. Mas me parece que a gente ter um bom contato com um número variado de estilos musicais, né? De maneira sem preconceito mesmo, é uma coisa muito importante para que a gente possa formar uma concepção musical mais abrangente, né? Mais com certeza, concordo com você. Consciente, né? Eu acho que é uma coisa que inclusive você falou aqui que teve, claro, tem um viés mais ali no rock, mas que alguns outros artistas já vieram aqui também, falaram bastante, inclusive voltados para a música, que não importa assim, o que você esteja escutando, desde que você se mantenha escutando muita coisa, né? Claro, nós vamos ter os nossos favoritos, né? Mas sempre prestando atenção para várias coisas, né? Essa diversidade, ela abre caminho para o que tu vai ter de favorito, digamos assim, né? Quando eu era criança, digamos assim, eu ouvia muito um cantor português, Roberto Leal. A minha mãe disse que eu era muito fanático por ele, assim, e tal. Ou seja, isso aí deu sequência para eu gostar de música, pô, entendeu? E é isso mesmo, cara. Você tem que conhecer tudo e depois você vai entrar numa vertente. Sim. Lógico que não é obrigatório, né? Você pode escutar tudo, digamos assim, ou não, né? Seguir outro caminho. Mas a cultura ela é muito boa, principalmente na música. Sim, mas eu acho que faz parte de uma preparação mesmo, né? Sim, com certeza. Você ter uma ideia ampla do cenário, né? Inclusive, por conta dessa visão mais
abrangente da música, a gente consegue ver muitas parcerias muito interessantes, né? Entre artistas que são de diferentes vertentes musicais, né? E que acabam fazendo coisas assim. O Sepultura e o Zé Ramalho, né? Exatamente. Eu até assisti lá no Rock in Rio. Né? O Zé Sepultura, assisti lá no Rock in Rio, pô. Bem diferente, né? E no mesmo ano tocou o Steve Vai com uma uma filarmônica que era de Curitiba, e foi muito interessante também, diferenciado, né? E mistura do clássico com guitarra não, com Guitar Hero, entendeu? E o Sepultura é uma banda de thrash metal com um MPB, digamos assim, né? Você deve conhecer também o Apocalíptica, né? Que também, em um momento mais anterior, fazia muitas músicas, né? Uma releitura com a base de música clássica, né? Música erudita, e aí posteriormente começou a produzir suas próprias músicas e tudo mais, né? Eles tocavam música eles eram são fãs, né, do Sepultura e do Metallica, né? Começaram mais ou menos nessa linha, mas eles tocaram outras bandas, né, do heavy metal também. Na linha clássica, só instrumental, né? Isso. Das cordas, né, no caso. Exatamente. Isso é bem lembrado, essa fusão, né, dentro assim, que você fala assim da idade, né? Eu fico aqui imaginando a idade, né? Porque eu, por exemplo, eu lembro que o meu primeiro contato com rock foi num programa chamado Som Pop, que tinha no TV Cultura, né? E a primeira banda, tu falaste do Kiss, eu me lembro, a primeira banda que eu assisti foi o Kiss, Love It Loud, né? Ou aqueles Barros apresentavam. Não, o Aquiles é depois. Né? Esse aqui era o Som Pop, que era nacional. Nacional. Né? E o Aquiles Barros ele já veio um pouquinho depois, que era de camarada que também, que acho que vale a pena ser lembrado, né? O Aquiles Barros. Com certeza, né? Faleceu infelizmente aí, recentemente, né, cara? Não sei se tu soubeste disso. Mas a gente está lembrando dele, é uma homenagem. Né, cara? Isso com acho que é bem legal. Aprendeu muita coisa com ele, né, cara? Ele tinha um programa na rádio também, né? E eu lembro que ele. Foi a primeira banda que ele colocou, que foi o Banda Stress, né? Sim, banda paraense. Banda paraense, entendeu? Né? Então, assim, eu acho que ele também foi muito importante, né, nesse sentido, porque a gente via, assim, a TV Cultura, o Som Pop, ele não era um programa de rock especificamente, porque o som deck são pop, né? Então, assim, mas aquilo que eu me lembrei, que você falou do Kiss, né? E eu me lembrei que a primeira banda que eu assisti na TV, e o meu primeiro contato foi com o Kiss, né? Então acho bem legal que o Kiss estava. Né? Muitas bandas, né? Tipo, as grandes bandas de heavy metal da década de 80, as brasileiras, né? Tipo, Corsos, né? De rock pesado. Corsos, o Sepultura, todas elas, Overdose, em entrevista, elas falam do show do Kiss, cara. De 83. Achei também bacana, assim, a gente sempre trabalha essa questão do trash que na tertúlia que a gente não trabalha só com a relação pergunta e resposta, né? A gente contextualiza e vai se situando também, né? Porque, sabe, um camarada que me influenciou, que também bastante em escutar música, e que eu considero música boa, por exemplo, como os Mutantes, Beatles, e o rock mesmo, foi o F. Cavalcante, por exemplo. Entende? Sim, ele tinha, éramos todos jovens que fazia esse resgate, como também na época do Rock in Rio, acho que ele, Def Leppard, por exemplo, Nazareth, ele tinha, né, uma verve bastante interessante nessa linha, né? Então, assim, eu falo assim porque a gente escutava, era influenciado, né? O primeiro Rock in Rio foi um boom, né, que mudou, né? Falando nisso aí, o Def Leppard, ele ia tocar no Rock in Rio, né? Daí teve um acidente de trânsito, né? Na mão o batera perdeu o braço, né? Infelizmente não pôde vir, né? Mas veio o Whitesnake, né, cara? Foi o Whitesnake que teve aqui no Manaus, tocou aqui em Manaus, eu acho que foi em 2009, se não me engano, 2010, por aí. E foi maravilhoso, cara. O cara tem uma voz excelente. David Coverdale. E tomando esse contexto, você começou, escutou ali, e aí qual foi assim, tipo, encontrou a galera, a turma para trocar ideias e para o lugar que frequentava? Como era que o cenário manauara nesse momento em que você estava adentrando, integrando esse clube do metal? Foi na minha rua mesmo, né, cara?
tinha muitos roqueiros naquela época já lá, e assim, tinha os mais velhos e os mais novos. Os mais novos gostavam de som mais atual, né? Tipo thrash, o heavy mais pesado, digamos assim. Já os mais velhos, né? Escutavam clássico, rock progressivo. E eu acabei assim, tipo, ficando com os dois, né? Assim, andava nas duas turmas, digamos assim. Então, e foi até bom, porque eu aprendi tanto o atual da época, né? De 80, digamos assim, como os antigos, né? Os setentistas, né, cara? Que assim, que basilaram, né? O rock, né? Entendeu? Principalmente o rock pesado, digamos assim. Estou falando de clássicos, né? Sim. Entendeu? Então foi na minha rua mesmo. E o interessante é que a gente trocava material, né? E às vezes a gente juntava dinheiro para comprar LP. Até que eu tomei vergonha e eu acabei tipo, fazendo minha coleção própria, né? Mas antes a gente emprestava muito, cara. Mas existe um escambo, né? De LP, né? Principalmente naquela época, porque assim, hoje em dia é bem diferenciado, né, cara? Não tem essa troca, né, cara? Entendeu? Mas naquela época, com a escassez, né, do material, né, que não era qualquer coisa que chegava aqui, né? As gravadoras grandes, digamos assim, elas te colocavam um material assim, tipo, que eles achavam bom de colocar um material. Mas também você poderia procurar trabalhos independentes, mas naquela época a gente era mais pego pelas gravadoras grandes mesmo, que chegar até nós, tipo o Metallica, o Iron Maiden, e como era caro, era pouco, digamos assim, o acesso, a gente se compartilhava, né, cara? E aí, tu lembra qual foi o teu primeiro LP que você adquiriu, assim, já com a vergonha? Com a vergonha na cara? Com a vergonha na cara não lembro não, mas assim... eu lembro, assim, o primeiro que eu vi, né, foi o Kiss Destroyer e o Uriah Heep Return to Fantasy. 70... O Destroyer 78, o Return to Fantasy, se não me engano, 76. Então, em ter material, eu acho que eu comprei um Iron Maiden, eu acho que eu não lembro muito bem, eu acho que foi o Seventh Son. Eu não lembro não. Assim, mais assim, porque assim, o meu irmão, ele pegava muito esse material, daí a gente, como ele pegava dos amigos, eu ficava lá em casa, a gente tipo, fazia umas festas, tendo rock, na nossa casa mesmo, e com o pessoal da rua, e assim, ficava os LP lá, assim, como falei, depois, mas assim, eu não lembro qual foi o LP, mas eu ouvi muita coisa, cara, Rádio de Porão, Lobotomia, Garotos Podres, Iron mesmo, né, entendeu? Vamos dar uma passagem aqui pro Bip Top. Só pro Kevin aqui, ele que é bem jovem, né? O Bip Top era um bar que ficava ali ao lado do Shake Club, né? Inicialmente, que era o Shake Club. E foi lá onde eu conheci o The Trash, fui levado pelo meu amigo Raimundo, Wesley, o Manga, né? Que a gente estava na escola técnica e ia andando para lá, né? Andava pra lá. Então, e quando eu fui para lá, eu comecei a virar um habitué do lugar, né? Porque na verdade o Bip Top era uma extensão da praça, né? Era verdade. E então assim, ele teve uma importância ali hoje, assim, como você, como produtor, como um colecionador, né? Porque a gente até falou sobre a exposição que você fez, mas assim, queria que você localizasse esse contexto do Bip Top ali nessa tua atuação, nesse teu ativismo. Eu acho que ali eu acho que é ali que a gente tem que conversar primeiro da praça, né? A praça era o ponto de encontro dos roqueiros de Manaus, né? E eu comecei a frequentar, acho que 87 por aí, 88 por aí. Só que ela era bem mais antes, né? Assim, tinha uns grupinhos ali bem antes, assim.
nunca procurei saber disso aí, mas tem uma moçada aí que era bem antes. E ali a gente tinha vários lugares que você vê, tipo, tinha o Play Center, depois, né, veio a Baby Top, mas assim, ficou tipo, como tu falaste, a Baby Top era uma extensão da praça, né? Então o point mesmo era na praça. A gente ia para Disco de Ouro, a gente ia para Bemol, né, ver os matérias novas, né, que estavam chegando, os LPs novos de rock e tal, a Disco de Prata. Depois a Mesbla, né? A Mesbla também, com certeza. Então a gente garimpava essas lojas tudinho e voltava para a praça. Aí surgiu a Baby Top, só que a Baby Top ela surgiu primeiramente em 88, né, com o propósito de um bar de batidas, né, cara? Assim, era assim uma coisa inovadora, né? Porque os bares, eles vendiam cerveja, cara. Assim, não tinha um bar para vender bebida quente. Assim, eu acho que até hoje a ideia de bar é sempre essa, né? Vender cerveja, vender bebida gelada. Não tinha uma ideia de vender bebida quente como o Baby Top teve. Eles estavam muito à frente. Só que assim que não deu muito certo, né, cara? Porque o padrão que as pessoas já estavam acostumadas, não era esse da bebida quente, cara. E aí alguém chegou lá e assim começou a frequentar, né? A minha informação é que o Seta, né, começou a frequentar lá e ele ia com outras pessoas, né? Eu não sei com quem, mas assim, com Augusto, com o Tião, essa moçada assim que andava mais junto ali com o Seta. E aí como o pessoal começou a frequentar lá, e daí foram chamando outros, né? Daí o Douglas na época, né? Essa moçada mais conhecida, depois o Tchaka, você, né? O Manga. Então a gente começou a fazer o ponto lá e de repente, cara, assim, isso começou em 89 lá, apareceu os roqueiros, digamos assim, né? E de repente estava lotado, assim, numa sexta-feira tinha uma média assim de 150 pessoas, cara, a 200. Cara, era um número muito gigante, cara. Entendeu? Ao lado do Shake que tocava aquele dance, aquela coisa totalmente diferente, né, do rock. E assim, foi o primeiro point, né, que a gente tem o conhecimento assim da cultura rock mesmo em Manaus, né. Lógico que teve outros bares aqui em Manaus, mas a Baby Top foi o primeiro assim que deu esse boom e saíram vários músicos de lá, né, cara. Teve um aproveitamento, assim, digamos, de você querer fazer o rock, né, cara. Então, muitas bandas surgiram dali. Pessoas que queriam fazer, tipo o Revista, né, que era o fanzine, né, que você fez parte, o Filt, né, digamos assim, entre outras ideias, assim, e fora as amizades, né, cara. O Filt foi um fanzine, né, que a gente começou, né, que tinha isso, né, não tinha internet, né, então era fanzine, né, e o Tchaka era o que coordenava, né, o Márcio Tchaka, hoje nosso amigo engenheiro lá da CEPRO, né? Então tinha um ativismo, né, então é bem interessante porque tinha toda essa movimentação, até um tanto libertária, como o Seta sempre foi muito libertário, né? Mas tinha todo um processo de cultura mesmo, né? De escrever mesmo, né? E até se destacou muito. Acho que ele deu, não sei quantas edições teve o Filt, não. O Filt teve 5 edições, se não me engano. Foram 5 edições. Foram 4, foram 3 assim, xerox, né? E 2 impressa, entendeu? Só que assim, lógico, ele deu uma parada, né? Eles fizeram essas 3 em xerox, né? Que o fanzine é isso, né? Você falar da cultura, fazer textos próprios e colocar assim, no papel e mandar imprimir.
imprimir, naquela época, como imprimir em gráfico era caro, a gente fazia em Xerox, né? Eu lembro que eu já, por um gosto diferente, né? Eu fazia parte, assim, eu fiquei eu me excluí, na verdade, porque a parte que eu ia ficar, né, que tipo o artigo, né, eu ia falar sobre Janis Joplin, né, sobre blues, ainda tinha um pouco de resistência, né, dessa coisa, porque o metal estava na efervescência, né, então sim. O que era um pouco ali não colou muito, né, então, mas eu lembro até hoje, né, mas assim, para você ver como a gente tinha lá 15 anos, eu acho, e a gente discutia isso, né, de uma forma bem madura, né, essa é uma das questões que eu pego isso para mostrar tipo como isso tem essa inferência da cultura, né? Tem essa que não é só uma manifestação per si, né? Ela é uma manifestação que envolve o intelecto, que envolve os afetos, os sentimentos, né? E como eu falava anteriormente aqui para você, inclusive uma coisa que eu destaco é a solidariedade, né? Porque a Drica do Mandrake, você citou, do Douglas Mandrake, ela disse que durante um período que ela faleceu e eles viviam de eventos, né? Quem ajudou muito ela foi o grupo do rock, a turma do rock, né? Então sempre faço questão de destacar isso, porque assim, a gente usa o canal para divulgar alguns aspectos que as pessoas veem o camarada de preto, até hoje ainda tem um pouco de preconceito, um pouco aqui no sentido de eufemismo, né? De preconceito com o camarada de preto, entendeu? Eu lembro que ainda já agora, depois dos 40, né, eu estava com uma blusa do Ramones e fui no supermercado, um mercadinho, não um supermercado, não era super não, era um mercadinho, e o vigilante lá foi atrás de mim, assim, entendeu, tipo, o que esse cara vai roubar, entendeu, então assim, cabeludo, né? Entendeu, e, poxa, então eu já tinha os meus cabelos brancos, entendeu? Então, assim, ainda traz isso, mas a gente sempre teve tipo, eu falo assim, sempre uma resistência, né? E é por isso que eu trato sempre o rock, seja ele pesado, né, nessa vertente de trabalho, não, sempre como uma vertente de ativismo, né? E por isso que eu acho que assim, você representa esse ativismo, né? A gente tem pensamentos diferentes de outros pontos de vista, porém, como, tipo assim, quando você vai falar do rock, discutir essa questão, existe pluralidade, existe diversidade. Sim, mas não há uma briga, por exemplo, assim, no sentido bem lacônico da palavra. Fraternidade, né? Digamos assim. Isso, entendeu? Que é bem bacana, eu acho que isso você representa bem, né? E para um espírito assim, finalizando o ano, começando o outro, a gente mostrar essa fraternidade que existe no mundo do rock é bem legal, né? Bem contextual para a gente. E nesse sentido eu te falo assim, você dentro pessoalmente você montou uma produtora e há um tempo atrás, hoje é um desafio, antes muito mais. Você precisou de amizade, de amigos, de boas relações, com certeza, né? Com certeza. E assim, você pode falar um pouco para a gente dessa produtora, o que você trouxe, da importância dos amigos, das broderagens aí, entendeu? Acompanhando essa linha aí, né, seguindo essa linha aí da fraternidade, eu até recentemente eu destaquei isso aí nos comentários que eu faço no Facebook. Eu enfatizei isso aí porque eu senti essa falta recentemente, né, devido, não quero nem falar de política, mas devido à política atual que está, existe muito essa divisão. Então eu cheguei a comentar isso, que eu acho que o rock sempre me trouxe isso, assim, tipo amizade, fraternidade, e hoje em dia eu vejo essa divisão, entendeu? Que eu acho desnecessária, entendeu? Que o cara nem te conhece, o cara tá lá fora, nem te conhece, e o cara tá aqui levantando a bandeira dele, entendeu? Então eu prefiro ficar como antigamente, né? Nessa fraternidade, nessa amizade. E agora, falando da Dentrash Produções aí, devido aos poucos shows que tinham na época, né, no final de 80, que só quem fazia evento aqui na época de rock, né, era o Alex,
E Alex da Rock Story. a Alex da Rock Story, proprietário da Rock Story, uma loja pioneira de rock aqui em Manaus, e Alex Moreira, né? E assim, teve a necessidade de outras pessoas também fazerem. E assim, eu tive uma experiência, eu acho que foi em 90, né? Tive uma experiência com um show que o meu tio liberou para uma banda e ele acabou de me chamando para eu dar um apoio lá. E eu não sabia nada de produção de show. E acabou que eu gostei daquilo dali, né, cara? A gente fez um evento lá, lotou, foi lá no V8, né? E quem tocou lá foi Hipnose e outras bandas que eu nem lembro. Só lembro da Hipnose. Uma banda antiga tá até hoje aí, né, em atividade, banda do Salvador, né? Guitarrista. E assim, desde desse primeiro aí, cara, eu vi que assim que tinha que ter mais em Manaus, né? Você tinha que fazer mais cultura em Manaus, né? E os que tinham também sempre tinha uma produção precária. Daí eu queria melhorar esses pontos aí, cara. E daí teve a oportunidade de fazer um show no Insanos, no Insanos Bar, né? Um bar também antigo daqui de Manaus, que hoje em dia não está, que era do Rai Porto, né? Mora em Parintins. E eu acabei fazendo um evento junto com ele lá. O Insanos era na Epaminondas? Era lá na Epaminondas, ali do lado do Eunice Serrano, o colégio. Na escola, né? Então, iniciou de lá, né, cara? Eu comecei a fazer evento, contratei as bandas, ajeitei o palco. O palco, na época, era torto, digamos assim, né? Quase para cair e tava até um perigo, né? Daí, eu, com a ajuda de alguém lá, que eu não lembro quem era, refiz o palco. A primeira coisa que eu ajeitei lá, refiz o palco, deixei ele reto, seguro, né, também, que tava para cair, né? E entre outras coisas, né, eu pedi para melhorar o som, né, reclamei pro cara da mesa lá, né, que na época era o pessoal do MC5, né, era um senhor, que eu não lembro o nome dele agora, mas para dar mais ênfase às bandas, né, para atender mais as bandas. Então a gente procurou uma melhora, fez um cartaz de qualidade, já era um cartaz silk screen, não era cartaz Sherry, era silk screen, já era melhorado, digamos assim. Eu fiz uma arte lá, que até hoje ficou o logo do bar, e à mão, né, fiz tudo à mão. Então eu procurei melhorar. Esse foi o meu primeiro evento assim que eu comecei a melhorar muita coisa. E daí depois rolou outros, né, cara, assim, a gente começou a até trazer banda de fora em 95, acho, 95. Então foi a primeira, o Nosso Atlântico foi a primeira banda? O Nosso Atlântico que a gente trouxe junto com o Fabrício e o Lito. A gente fez e o apoio do Marcelo, né, o Marcelo, professor, Marcelo das Dores, professor não sei se tu lembra dele, um moreno, jogador de basquete, parece o Globetrotters. Só um momento. Jaqueline, dá pra gente ir jogando aí umas imagens, umas fotos, por favor? Então a gente procurou, né, melhorar, né, em cada evento que a gente fazia e assim, incentivar as bandas a tocarem e tal. Era bem precário, cara, na época. E começou esse meu gosto por produção, né, cara? Trabalhar com bandas e até hoje, né, cara? Por coincidência, esse ano eu estou fazendo 30 anos, né, de produção, né, cara? Entendeu? 30 anos das 3 produções e já trabalhei com bandas de internacional, nacional, trabalhei com banda da Alemanha, Inglaterra, Croácia, cara, do Brasil. Tu para nessa foto aí, tá, Jaqueline, por favor? De São Paulo, Minas, Brasília, Rio. Então a gente já trabalhou com. Cara, não sei nem falar o número de eventos que eu já trabalhei, mas
acho que chega a uma centena aí, cara. Pra galera que não tá ligada aí, o The Thrash já teve trabalhando com muitos artistas internacionais, né? Já teve com Nightwish, já teve com Angra, Sepultura, ele é bem Diano, mesmo, né? do Iron Maiden. Isso. E assim, pensando nesse seu trabalho, a gente vê assim que tá bem próximo do nosso trabalho também, que é uma questão de divulgação cultural também, sim, né? Sim. Eu pesquisando a sua vida também, eu descobri que você tem um trabalho no YouTube, uma série de 35 vídeos de entrevistas, que é no canal autoral North Rock, né? E queria que você falasse um pouquinho, se tivesse como você falar, como é que surgiu a ideia, um pouquinho desse seu projeto de entrevistas de bandas. Cara, essa é uma das melhores coisas, assim, eu acho que é até um paralelo ao programa de vocês, né? Assim, é muito igual, né? Assim, a gente pegava umas bandas, tipo, que queriam mostrar o trabalho autoral e esmiuçava, né? Procurava mostrar através do YouTube, né? E tinha um pessoal por trás, né? Era eu, o Johnny, né? O Johnny, ele trabalha com cinegrafia e assim, ele é um amante da cinegrafia. Então, a gente fez tipo uma equipe, né, cara? E tinha outras pessoas que ajudavam a gente. E ele, na realidade, foi ele que convidou para fazer esse programa, né? Daí eu só apresentava, mas o trabalho, assim, tipo de edição era dele, de filmagem era dele, entendeu? Lógico, com o tempo eu também tenho equipamento de filmagem, né? Eu também coloquei algumas coisas e é muito bom, cara, porque você quer conhecer as bandas amazonenses, uma parte, né? Se você assistiu o autoral Rock North Rock, né? Você vai conhecer alguma coisa. Então já fica aí pra galera que estiver interessado. Muitas vezes a gente diz que não tem acesso e tudo, né? Onde é que a gente pode encontrar? Então pesquisa aí no YouTube, o autoral North Rock. Você vai ter a série de 35 vídeos. E se ele nos autorizar, né? Que a gente pode colocar na nossa página, né? Isso. Pode pegar lá. Né? Com certeza, com certeza. Para divulgar o que está sendo feito aqui, né? Que é muito importante esse trabalho. Porque tem essa coisa, como eu falava anteriormente ao programa entrar no ar, né? Que esse trabalho, a gente trabalha com essa lógica da filosofia que eu gosto que da escola de Frankfurt, né? Que trabalha a noção de que a história, a cultura e a memória, elas têm que estar entrelaçadas, né? Então, como é que a gente vai contar a história do rock, por exemplo, da poesia, dos poetas, da literatura, se não tem registros? Se tiver documentado, não tem como, então, né? O que acontece? A gente conversava agora há pouco, que muitas coisas elas vão oralmente, que a gente está, né? Então, o programa do The Thrash, ele já registrou, né? Mas mais do que isso agora, já é hora da gente também pegar isso tem trabalho que deve ter uns 2 anos, né? Já o material que tu tens, né? Por aí. E colocar, né, de novo para a gente estar retomando, porque como assim, toda hora tem cenário, tem gente para curtir, para entender o nosso bom rock and roll. Eu pego um exemplo, eu fui a um show do amigo Jonatas, que esteve aqui conosco, da banda Highway, e lá no Jurassic. Agora faz uns 30 dias. E casa cheia mesmo, assim, entendeu? E eu olhei, assim, as faixas etárias, né? Não aquele camarada que está olhando, mas a gente percebe que há uma faixa etária de gente muito jovem, né? De gente muito jovem. Então, assim, essa galera jovem, ela também precisa saber, né, o que foi, que é o chá de flores, a importância do chá de flores, a importância do anestesia, a importância do bando de velhos de dentro de uma cultura, do Torre Astral, do Enigma, entendeu? Então, há uma safra, né, uma safra de produção que não está na memória. Né? Então, assim, eu acho que a importância do teu trabalho, que é também do nosso, né, só que o teu é muito mais específico, né? Ele é bem peculiar a essa relação do rock and roll mesmo,
que é bacana, e eu até busco lá, assim, entendeu? Quando a gente está fazendo pesquisa, né? E eu encontrei esse material, aí disse, não, vou aproveitar, vou pedir ao vivo do Dentrash para ele autorizar a gente colocar no na nossa página, né? Sim. Porque a gente pede autorização para colocar, por exemplo, do Torrinho. Não, com certeza. Conclui. Então, assim, não, eu falo assim que a gente tem que ter mais Dentrashes, né? A gente tem que ter, por exemplo, como eu falo assim, eu me afastei um pouco do circuito por questões familiares, particulares, mas aonde eu vou, por exemplo, eu estive acompanhando o Band Velhos no quiosque. Eu fui acompanhar a rádio em 2 shows no Condado e no Jurassic, né? E sempre a gente coloca à disposição para divulgar as atividades deles, entendeu? Assim, porque é uma parte nossa de publicitar. Vão lá, escutem, entendeu? Critiquem se não tiver bom, aplauda se for bom, entendeu? O artista também tem que estar para isso, né? Banda boa, água. Então, assim, eu acho que é bem bacana essa questão, e isso me puxa uma questão. Jaqueline, coloca essa foto que você tirou agora, que é essa exposição que é um memorial. Muito bom. E, então, assim, salve, não posso estar equivocado, mas foi o primeiro material de exposição que eu tenho conhecimento aqui, né? E pode falar pra gente aí um pouco? Dentro do rock eu já fiz tudo, cara. Se for analisar aí, já fiz revista, produção de show, sou fotógrafo, né? Tenho várias fotos de banda aí, eu adoro minhas fotos, né, cara? E assim, já fiz vídeo, né, cara? A gente acabou de falar do Autoral Norte Rock. E essa exposição é mais um advento, né, cara? Como eu tenho um acervo, né, cara, que é só sobre o rock, é um acervo brasileiro. Ele não é amazonense, ele é brasileiro. Lógico que inserido tem muito material amazonense, né? Por eu ser daqui, né, tem muito material amazonense. Mas esse acervo, cara, é gigante. Eu tenho muita coisa que provavelmente essa exposição, o nome é Memorial Dentrash, a história do rock pesado. É um memorial, é homenagem, na realidade, ao heavy metal. O Dentrash é o proprietário, digamos assim, mas o memorial é do heavy metal, rock pesado. Então, lá tem uma série de assim, cartaz, fotos, ingresso. Eu trouxe alguns aqui para eu ia deixar de não trazer, né, cara? Eu não quero nem pegar, porque... Mas valeu, Pedro. Então, isso é só uns pequenos itens, né? Eu trouxe o ingresso do Sepultura, né? O ingresso do segundo show do Sepultura em Manaus. O Sepultura, nessa época, ele estava emergindo, né, cara? O Sepultura, ele já era conhecido no Brasil. Já tinha tocado em Manaus em 88. Esse show é de 89. E esse é o ingresso. Está até autografado aqui, do Max Cavalera. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pequena interrupção. Quando o camarada do Sepultura disse assim, vocês de Manaus são melhores do que o público de BH, tu acreditaste? Cara, eu creio que sim, porque a quantidade de público lá não era a mesma daqui. O primeiro show do Sepultura deu, cara, uma média de 2.000 a 3.000 pessoas. Assim, coisa que não dá lá, tipo, sim. 500, 700. E eu sei disso porque eu leio, né? E já vi várias entrevistas, lógico, eu não estava lá, mas é o que retrata pelas matérias, pelas matérias, né, das bandas, como você está falando. Mas o heavy metal aqui sempre foi forte, cara. E principalmente nos anos 80. E eu acho que era muita empolgação, entendeu? E por isso que eles falaram isso, sim, né? Sim. Entendeu? Pois é, e voltando ao material, esse é o ingresso, né? É o registro daquela época. Eu trouxe também uma grande banda aí, a banda do Leme, né? O Leme do Motorhead. O finado Leme, né, cara? Que fez aniversário esses dias aí. Foi o primeiro show no Brasil em 89.
E tá aqui o item também do raro aí dessa passagem do Motorhead no Brasil. E vou falar eu poderia trazer a Rock Brigade, né, que eu tenho lá também. Eu tenho a Rock Brigade, ela começou em 82, eu tenho os fanzinhos lá, né. Eu tenho a primeira revista, né. É porque eu falo que a primeira revista é a Metal, mas só que a Rock Brigade ela começou mais cedo. A Metal começou em 84, já com revista. A Rock Brigade começou com um fanzinho de 82 até, se eu não me engano, 86 mais ou menos. Aí depois que virou revista. Mas eu tenho esse material, eu só não quis trazer porque eu queria mostrar mais para vocês a Rolling Stones. É praticamente a primeira formativo de rock, né? Que pode dizer que é uma revista, mas é um jornal, né? Aqui tem, acho que 6 exemplares e é somente de 72, cara, mais velho do que eu, cara. Eu acho que é da idade do Walter. Mas é o primeiro registro assim retratando como era o rock no Brasil, né? Eles até colocam algumas coisas tipo de MPB, né? Falando do Gilberto Gil, Caetano, assim, mas fala de umas bandas, né, de rock que era daquela época, tipo o Joelho de Porco, o Made in Brasil, entre outros, e Terço, né? Terço, né? Entendeu? Então, Casa das Máquinas, né? Era desse o Casa tempo, das Máquinas, com certeza. Então, retratar como era o movimento naquela época, entendeu? E é até uma linguagem assim daquela época também. Você tava no memorial? A Rolling Stones? Não, na época eu não levei não, porque como eu falei, eu tenho muita coisa, então eu tenho que tem que fazer a seletividade. E assim, você não pode colocar tudo, né? Eu não levei, eu levei só as Rock Brigade. Mas assim, eu já fiz 3 exposições aqui. E todas as 3 eu fiz um material diferente, né? A última que eu fiz, na realidade, foi só com septura. Só o material de septura. Eu tenho acervo. Um grande acervo do septura. Até internacional, né? Entendeu? Então, eu estou querendo fazer do finado André Matos aí. Sim. Como eu tenho um material lá dele, eu quero fazer essa seletividade aí, só do material dele e expor. Vou mostrar também porque ele foi um grande músico, principalmente do heavy metal, né? Música em geral do Brasil, mas também do heavy metal. E renomado lá fora. E a gente vai fazer em breve aí, entendeu? Até porque eu tinha uma certa amizade com ele aí também. Entendeu? Ele esteve aqui em Manaus algumas vezes, né? Eu trouxe ele em 2009, mas ele já tinha vindo aqui outras vezes, né? Eu acho que ele veio, se não me engano, foram 8 vezes aqui em Manaus. A primeira vez que ele veio foi com Angra, uma produtora perguntou para mim, né? Foi lá na época eu estava com a Rock Story já. Daí foi lá perguntar se valia a pena trazer uma banda chamada Angra, né? O Angra já tinha lançado Hoje em dia isso é uma pergunta impensável, né? Na época mesmo, porque o Angra, quando lançou o primeiro disco, Angels Cries, já despontou, né? E já ficaram bem conhecidos. Então, o segundo disco, que era o Holy Land, que era essa turnê que o cara estava me perguntando se era bom para trazer. Primeira coisa que eu digo, lógico, vamos lá. Daí até eu estava na produção lá com eles e foi maravilhoso, cara. Tava até vendo esses dias esse show e postaram aí, né? Alguém de fora postou esse show aqui em Manaus, que é alguém que gravou, né? Entendeu? Mas é isso. Uma última coisa aqui que eu trouxe aqui. Esse é 72, tem 49 anos, né? Mas eu trouxe o bolo da cereja. Rara. Uma coisa mais rara aqui, que está fazendo 40 anos esse aqui, ó. Esse evento aqui foi em 1981. Eu acho que todo mundo gosta dessa banda, né, cara? É o Queen. O Queen tocou aqui em 81. Aqui que eu digo Brasil, né? Esse show foi em São Paulo, no Morumbi. Foi o primeiro show. Porque muita gente pensa que é 85, né? Até por causa do filme aí. Teve o filme recentemente, aparece Rhapsody, né? Hã?
O Bohemian Rhapsody, né? Daí aparece ele no Rio, daí cara, mas o Queen não veio em 80 antes do Rock in Rio pra cá, por que estão colocando, não sei o que e tal. Mas na realidade ele veio em 81, é porque muita gente não sabe, né? E esse é o ingresso original da época, e esse ingresso até vinha com uma xerox de umas 6 letras para você cantar no show. Eu até tenho esse. Eles davam na porta, assim, entendeu? Com você com o ingresso, daí o cara te dava lá o folheto das músicas para você cantar, né? Você acompanhar lá e tal. Que tá lá em casa, né? Eu tenho esse material, entendeu? Então a nossa exposição é isso, é tipo um museu do heavy metal brasileiro, museu do rock pesado ou do rock mesmo, porque tem outras vertentes lá, assim, tipo, é rock nacional também. Sim. Entendeu? E abrange ingressos, cartazes, revistas, fotos e LPs, né? Que também eu sou colecionador de LP. Então é tudo isso. Parabéns pela exposição. Parabéns. Mandar aqui um oi aqui, um alô pro Evandro Silva, professor, para o Armando Rodrigues, Jonatas Oliveira, que é o nosso vocalista lá. Sim, manda ver o Jonas no Engenheiro do Havaí, né? Um abraço, Jonas. Cristiano Brandão, Núbia Swedman, Raimundo Ezen, também conhecido como Isso Manga. Aí é o Manga, né? Então, um abraço a todos, obrigado pela audiência, prestigiarem aqui o nosso amigo The Trash. Obrigado, um abraço aí para todo mundo. Um abraço também aqui para Priscila Silva. Ela disse: boa tarde, pessoal do Tertúlia Amazônica. Super demais trazer o The Thrash. Conhece muito de rock. Obrigado pelo apoio aí. E vamos falar disso sempre. A gente. Jaque, coloca as outras fotos pra gente, por favor. Essa foto aí é da coleçãozinha aí dos LP, né? Ali aquele só banda nacional aí. O MX, né? O MX? O MX aí, que tocou aqui em Manaus, tocou em 1988, dia 5 de novembro, cara, a primeira vez aí. Eu lembrei porque tinha uma blusa. Já fazem 33 anos, né, cara? O MX não existe? Recentemente. Existe, eles recentemente vieram aqui, né? Tocaram aí pra moçada, são de casa aí. Um abraço pros Alexandre lá. Esse foi o primeiro show que eu fiz, né? No bar em Santos. Como eu informei aí, essa arte aí, o legal dessa época, não tinha um Photoshop, não tinha outros apetrechos aí da informática, mas tinha a nossa mão, né? Isso foi feito à mão? À mão, os cartazes é feito à mão. E foi o que fiz, né? Eu que desenhei. Essa aí é a coleção de metal. Essa é uma coleção da primeira revista de heavy metal, ou uma das primeiras, né? Que era metal, né? Ela, se eu não me engano, ela tem 57 números. Eu tenho, acho que só está faltando uma que eu não tenho, mas eu tenho quase todas. Ela era mais barata que a Rock Brigade, né? Ela era mais barata, ainda lembro, né, esses detalhes. Mas para Manaus sempre era mais caro. Lembra que vinha do lado ali, Manaus, Belém, não era o preço de capa. Tinha um outro preço maior ali pra gente, infelizmente. O recomendado nunca era obedecido ali. Aqui do lado vem o valor aqui, tá? Mas nunca era aquele. Essa outra aí é a exposição que eu fiz do Sepultura. Um material que eu tenho gigante dele aí. Tem mais coisa do que isso aí, cara. Assim, tem vários LPs, né? Cartaz, até internacional. Tem aí, tipo, cartaz lá da... Eles estão tocando com o Sacred Heist lá na... Se eu não me engano, esse show é da Alemanha, o outro deve ser da Bélgica, se eu não me engano, esse preto aqui. E o cartaz laranja ali é do show de Manaus, do segundo show, que o primeiro de 88, esse é de 89. O de 88 não teve cartaz, mas eu tenho ingresso lá. Tem um cartaz do Rock in Rio ali, de 85. É raríssimo esse cartaz. O Roberto Medina estava aqui em Manaus e a equipe dele... eu tive acesso, né? Falei com eles e tal. Aliás, falei com eles, não com o Roberto Medina, mas assim, na hora lá, fizeram tipo um vídeo lá.
tipo, entrando em contato, mostrando que aqui em Manaus tinha um acervo do Rock in Rio raríssimo, que é esses cartazes aí, que eu levei para exposição também. Tem um do Veno lá, entrou ali, né, no meio do Sepultura. O Veno ali do lado ali, ó. Tá ali, né? Do lado da direita. O LP do Veno aí, eu devo ter colocado aí porque é o seguinte: em 1986 o Veno veio tocar no Brasil, né? Foi um dos primeiros shows, né, de banda internacional. Porque o Brasil engatinhava naquela época, né? Não era todo ano que tinha uma banda aqui de fora, né? Banda de renome, né? E o Veno, ele veio em 86 junto com o Eissaiter e tocou em, se não me engano, 4 cidades. Eu até tenho ingresso lá na minha exposição, tem ingresso deles. E por isso que eu levei o ingresso. Quem abriu foi o Sepultura, por isso que tá aí. Ah, entendi. Tem uma ligação, você tem uma ligação. Tem uma conexão, né? Isso é uma olha, foto. The Cure ali atrás? The Cure e Iron Maiden, né? né? É uma foto num bar aqui, conhecido o Red Dog, que sempre apoia aí o Fábio Guedes, sempre dá esse apoio ao heavy metal local aí. Isso aí, alguns produtos aí da Dentrash que a gente estava produzindo aí. A camisa do Matanza ali, né? A gente fez o Matanza aí, na realidade foi dessa época aí. E com a Ball Bags aí, que dá apoio também. A Ball Bags, ela patrocina tanto o Matanza como a Dentrash Produções. Ela faz tipo materiais assim, tipo de couro, canecas. Essa aí foi da exposição do Sepultura aí. Ficou bonito aí. Olha, é muito item, tem, né? muita foto ali embaixo, cara, da época. Discos importados aí que não saíram no Brasil. Por exemplo, tem um LD ali. Aquele laranja lá, um LD. Dá pra ver malmente na outra. Aqui, né? Um LD. O LD é o pai do DVD, né? Ele não era do tamanho do DVD, ele era do tamanho do vinil, ó. Pode ver, tem até ali atrás, tá brilhando lá. Tá brilhando ali. Eu vou confessar minha ignorância, que eu não conhecia. Não conhecia? Não. Eu tenho até hoje o aparelho. É como eu tô falando, é o pai do DVD, foi o primeiro. Aqui no Brasil não pegou, né, cara? Ele pegou no Japão. No Japão saiu muito LD. Aqui no Brasil não pegou, assim, só para quem tinha na época era rico, né? Lógico que eu comprei depois que caiu, pô. Caiu, que eu digo, a mídia, né? Esse tipo de mídia aí. Esse baixo aí, ó, do Steve Harris, é a mesma linhagem, um Fender que o Steve Harris usa aí. Portadão, e tava na Riffs, que é um apoiador também da Dentrash Produções aí, através do Orley lá. Tem mais? Ou essa é a última? Isso é uma conversa informal aí com esse cara aí, um dos maiores guitarras do Brasil e do mundo aí. Ninguém conhece, não. Ninguém conhece esse aí, não. Com certeza, o alemão. A gente tava conversando justamente sobre o cartaz do Rock in Rio, que tava a equipe do Rock in Rio, tiraram muitas fotos, infelizmente não tá aí, mas aí os caras ficaram abismados, né, aqui no Amazonas tem um material que é lá do Rio de Janeiro, digamos assim, né? Raríssimo, digamos assim. Pode passar Rock in Rio. Rock in Rio, todo ano a gente vai, né, cara? A gente prestigia as bandas. E lógico, eu só vou nas bandas de rock, mas assim, eu acho muito bom o projeto Rock in Rio, cara. É muito organizado. Não é à toa que hoje em dia tem na Espanha, tem nos Estados Unidos. Acho que teve em Portugal, não? Portugal também. Acho que Argentina também. Então assim, eu só acho que tem que abrir mais para as bandas mais underground, mas assim, que é um festival muito bom, isso aí, ó, é o clássico do Black Sabbath. Eu, minha filha no Rio de Janeiro aí, assisti lá no Rio e em São Paulo. Isso aí é do Rio. Eu moro no Rio, né? Uma história do Manga, que ele foi com o irmão dele pro Rock in Rio, né? E fizeram um trajeto de navio, depois de ônibus. E durante o percurso, já para ir pro show, que tem os palcos alternativos, né? E tal, sim, né? Sim. E eles já foram tomando, né? Umas bebidas etílicas, né? E aí disse, quando eu cheguei, o palco do
da banda aqui de rock estava longe, a gente estava no palco do Sandy Júnior, aí dizia assim, vamos pular. Vocês já foram pulando. Eu lembrei. Esses caras desnorteados, né? Foram parar no Sandy Júnior. Ainda bem que ele pegou no head do Sandy Júnior, que era de pular, né? Não pegou na Maria Chiquinha. Você foi fazer no mato, né? Essas histórias estilo manga mesmo. Né? Então, a gente está encerrando aqui, passa rápido dentro da né? Bom, infelizmente. E aí, assim, a gente já de imediato te agradece muito, engrandeceu o nosso programa, aqui encerrar nossos programas, nossas edições desse ano, né? Parabéns, cara. Parabéns pela abertura aí. Eu não digo para mim, eu digo para toda essa cultura que você passou, acho que um ano, né? Colocando aqui para a moçada. Vou me ligar mais no programa. Eu também incentivo a galera a se ligar. Palavras para nossa audiência aí, para nosso público, palavras finais. O que você tem para dizer para todo mundo aí que está assistindo? Então, eu recentemente viajei para São Paulo, cara, e assim, lá a cultura é gigante, então eu vim pilhado lá, cara. Tanto é que eu, em pouco tempo de que abriram os shows aí, eu fiz 3 shows, né? E todos os shows foram bons. E assim, eu peço que a galera compareça, né? Para apoiar o nosso rock amazonense aí e tal. Entendeu? E obrigado pela audiência aí, né? Essas 2 figuras aqui, mais a sua produção. Nós agradecemos. Obrigado. Parabenizamos também o seu belo trabalho de divulgação do rock, né? Divulgação, sobretudo, da cultura, né? A gente enxerga tudo isso como cultura, que é tão importante para a gente nesses dias da atualidade, né? Então, muito obrigado aí, Valquimar. Então, a gente vai encerrando por aqui. A gente sempre frisa essa questão da publicidade, né? Se você gosta de rock, compartilhe, publique. Não deixe esquecer. Se você gosta de poesia, mesma coisa. Se você gosta de literatura, porque é importante compartilhar. É importante manter essa cultura acesa, né? Então, assim, quem é do rock, por exemplo, quem gosta de rock, sabe que tem uma cultura, é uma linguagem. O rock, seja o heavy metal, seja o rock progressivo, seja um rock, entendeu? Ele é uma linguagem da arte e da cultura. Tá? Então, nosso programa tem essa função, tem esse escopo, e assim a gente deseja a todos vocês, a audiência, o programa, um ano novo com muita esperança, com muita saúde e com muitas tertúlias amazônicas. Bastante cultura e rock, né? Então, boa noite e até a próxima, gente. Até o próximo ano, né?